O Banco Central divulgou agora há pouco o relatório trimestral de inflação. O documento mostra as projeções do banco para a alta de preços e o crescimento do país. A divulgação acontece em um momento de disputa do Banco Central e do governo sobre a taxa de juros. Pois é, dado bastante importante, relatório trimestral de inflação, que inclusive daqui a pouco, 11 horas da manhã, vai ser debatido e explicado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde vai fazer um pronunciamento e dar uma entrevista coletiva a respeito especificamente desses dados. Geralmente, nessa entrevista, Roberto Campos Neto é bastante questionado a respeito da decisão de manutenção da taxa básica de juros em 13,75, inclusive que a gente tem falado bastante alvo de críticas. Eu compilei aqui alguns dados importantes a respeito desse relatório trimestral de inflação que está no radar do Banco Central. O Banco Central diz o seguinte, que o ambiente externo ainda apresenta desafios, apesar das revisões positivas para crescimento econômico, que os bancos centrais em todo o mundo estão determinados a promover convergência da taxa de inflação para as metas, justamente promovendo apertos monetários para trazer novamente a inflação para a meta. No cenário doméstico, houve um forte crescimento da atividade econômica no primeiro trimestre. A gente viu o PIB do primeiro trimestre, inclusive, bastante forte, revisando até mesmo expectativas do mercado financeiro, impulsionado pelo agronegócio. Relatório trimestral de inflação discute bastante essa situação do crescimento econômico. E justamente por conta disso, o Banco Central revisou a sua projeção de crescimento econômico para o Brasil neste ano. O PIB para 2023 foi revisado para 2%, mas ainda, segundo o Banco Central, indica desaceleração da atividade econômica. Só para a gente deixar pontuado, né, no Boletim Focus, essa projeção de crescimento econômico está acima dos 2%, enquanto isso o Banco Central adota uma postura um pouco mais conservadora, mas mesmo assim elevando de 1,8% para 2% essa perspectiva de crescimento. O relatório trimestral de inflação, obviamente, fala sobre inflação, fala sobre as perspectivas de inflação, diz que a inflação medida pelo IPCA tem apresentado queda nas últimas semanas, com expectativa, inclusive, de arrefecimento nos próximos meses. Ele traz um cenário de perspectiva de queda que foi mostrado no Boletim Focus ao longo dessas últimas semanas, caindo para 5% em 2023 e 3,4% em 2024. E aí, revisou projeção de inflação para preços administrados. O Banco Central diz que são 9% em 2023, 4,6% em 2024. E reitera, né, essa decisão de manter a taxa básica de juros em 13,75, justamente seguindo essa tendência não só doméstica, mas internacional, para a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. E aí, finaliza, né, é um relatório bastante completo e complexo, mas os pontos principais são esses, justamente o comitê ressaltando a necessidade de cautela, paciência na condução da política monetária e diz que os próximos passos vai depender da evolução da inflação, vai depender do balanço de risco. Paula, a gente percebe, né, que esse relatório trimestral de inflação traz vários dados muito importantes. Eu até estava fazendo uma pesquisa recente aqui sobre o último relatório trimestral de inflação que saiu no mês de maio, e aí no mês de março, e naquele relatório trimestral de inflação, as palavras que mais se repetiam era déficit, Banco Central, né, a figura do Banco Central, e modelo. O modelo justamente porque o Banco Central tentava, né, se explicar em meio a tantas críticas, a tantas denúncias, né, de que estava mantendo o juro alto por muito e muito tempo. O Banco Central citava modelo para falar as suas projeções, para tentar justificar as suas projeções de inflação para cima, e aí argumentando, né, subsidiando essa decisão de manutenção de taxa de juros em 13,75. Então, é uma tentativa, né, essa utilização de palavra modelo e Banco Central para mostrar
que o Banco Central é técnico e deixar claro que existe um modelo que está sendo seguido, um modelo de inflação, um modelo para balanço de risco, um modelo numérico, né? Um modelo matemático para a tomada de decisão e que não era coisa da cabeça de Campos Neto nem da diretoria. Esse relatório trimestral de inflação vem na mesma perspectiva, também falando bastante de modelo, falando bastante de algumas revisões de cenário, tanto doméstico quanto internacional. E claro que a gente vai ficar de olho, Paula, nessa coletiva que o Roberto Campos Neto vai dar daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, justamente para entender esses modelos, entender esses argumentos e saber, né, como que está a cabeça do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, nesse ambiente econômico para essa tomada de decisão que foi, inclusive, né, justificada na semana passada de manutenção de taxa de juros. Um dado muito importante, um relatório de inflação muito aguardado e agora começando a repercutir no mercado financeiro todas, né? É um relatório extenso, Paulo, são 83 páginas com modelos, com gráficos, com uma série de argumentos do Banco Central, mas muito importante para modelar expectativas do mercado financeiro também.